Oi, pessoal. Então, a gente vai falar hoje sobre continuar o assunto que a gente estava falando, sobre a formação do planeta Terra, né? A gente sabe que data de mais de 4 bilhões de anos o nosso planeta tem aí, né? Cerca de 4,5 bilhões de anos, de acordo com a ciência, né? Ah, e a gente falou nas aulas passadas sobre essa formação do nosso planeta e as camadas que a gente tem, né? Camada que a gente são compostos do nosso planeta. A gente está pisando na chamada litosfera, né? O crosta terrestre. E a gente sabe que a gente tem um núcleo, né? Que é o centro da Terra. A gente tem um manto, que é a fase entre o núcleo e a crosta. E a gente tem a crosta terrestre que a gente está pisando nesse momento, né? O manto ele vai até se dividir em manto interior e manto exterior, tá? Você já sabe quando se refere a interior dentro, exterior fora, tá? Então, dando continuidade a isso, como falamos também na aula passada, que a gente sabe, lá na atividade vai te perguntar o período que o homem surgiu, né? A gente já falou que o período da Terra, a idade da Terra, a geologia, que é a área da geografia que estuda o solo, que estuda formações vegetais, ela vai dividir a idade da Terra e dos seres da Terra em eras, né? E a era que o ser humano surgiu é chamada de Quaternário, também chamado de Antropoceno, tá? Antropoceno, que você já sabe que do grego a palavra antropos significa homem e o seno se refere à era do surgimento do homem, né? Que é muito parecido com a antropia, né? Que a gente já falou sobre a antropia. A gente sabe que a antropia é a ação do homem na natureza, né? A ação do homem no meio que vive. Então o antropoceno é isso, é o homem surgindo, transformando o meio que ele vive. Tá? Ok. Então, a gente vai falar hoje sobre as nossas pedras, né? Sobre a formação da ametista, formação do quartzo, né? Que a ametista é um quartzo colorido, né? Um quartzo roxo. Então, essas pedras elas se formam de algumas formas, seja pela pressão, a pressão da rocha em outra, né? Com o passar do tempo, com o chamado intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é a ação da natureza, seja a pressão de uma rocha em outra, né? O efeito de gases que estão lá no interior da crosta. Então, através dessa transformação surgem essas rochas, né? E a gente tem aí esses tipos de rochas, né? A gente tem as rochas chamadas de magmáticas ou ígneas, né? Nem precisa dispensa comentário o nome magmáticas. Lembra o que? Magma, a lava que é expelida, né? Lá do vulcão. Então, as rochas magmáticas ou ígneas são essas rochas aí que estão aí no interior da Terra ou exterior, né? É tanto que elas são divididas de duas formas. Elas podem ser intrusivas ou plutônicas, né? Intrusivas, né? Dentro da Terra, né? Ou extrusivas ou vulcânicas, né? Fora, quando o vulcão ele entra em erupção, que ele espelha a lava, essa rocha ela se transforma em extrusiva para fora, ela é expulsa, né? Qual é a diferença da rocha extrusiva para intrusiva? Além de a extrusiva estar dentro, a extrusiva está fora e a intrusiva está dentro. A diferença é que a rocha extrusiva, ela dá para você perceber nela, não dá para você perceber nela cristais. E a rocha intrusiva dá para você perceber a formação de cristais nela. Então, lá na atividade vai te perguntar qual a diferença da rocha magmática extrusiva para a rocha magmática intrusiva. É que na rocha magmática intrusiva você percebe a presença de cristais, tais como um desses exemplos é o diabásio, tá? Uma dessas rochas que a gente percebe que tem cristais visíveis a olho nu, tá?
Aliás, perdão, o diabásio não, o granito, tá? O diabásio já é da rocha intermediária. Tá? Diabásio já é da rocha intermediária, o granito da rocha intrusiva e o basalto da rocha extrusiva. São exemplos aí para vocês compararem. Tá aqui na página 129, tá? Então a gente tem esse tipo de rocha, rocha magmática ou ígnea. A gente tem as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? O nome já está dizendo, né? As rochas feitas por sedimentos, que significa o quê? Restos de outras rochas, pedaços de outras rochas. E as rochas metamórficas. O que é metamórfico? Vem da palavra grega metamorphos, que a gente dá a origem à portuguesada, a palavra portuguesada de metamorfose. O que é a metamorfose? É quando alguém, né, se muta, né, transmuta, quando alguém muda. Ou seja, as rochas metamórficas são as rochas que se transformam em outras rochas, né? Seja aí, como eu já falei, seja através do atrito, seja através da pressão de gases interiores nas rochas, né? Enfim, como está aqui, ó, o granito se transforma na gneiss, na página 130. O arenito pode se transformar no quartzito e o calcário pode se transformar no mármore, tá? Então, esses são os tipos de rochas, né? Magmáticas ou ígneas, que são as formadas aí principalmente no interior dos vulcões, tá? Por isso o nome magmáticas, que é mais precisamente do magma que esse vulcão expele. As rochas sedimentares, que são formadas pelos restos de outras rochas, né? E as metamórficas, que são as que se transformam em outras, tá? Em outras rochas. O ser humano, desde na página 131, o ser humano sempre utilizou, né, essas rochas, seja polindo, seja lascando, né, tirando as lascas. Então, desde a idade da pedra lascada, da pedra polida, o ser humano utiliza. Vou dar até o exemplo aqui do Piauí, que existem até martelos de sílex, que era um tipo de um material, uma rocha já minerada, uma rocha já polida, uma rocha mais, como é que posso dizer, mais valiosa, mais resistente. De sílex existem materiais que foram encontrados desses homens pré-históricos, de outros materiais, de outras pedras, até de pedras preciosas, tá? Então, o ser humano ele sempre utilizou, desde mais de 5, 10 mil anos antes de Cristo, o ser humano já utilizava as rochas, tá? Seja de forma, como a gente já falou, na idade da pedra lascada, a pedra, né, em lascas, tirados pedaços de forma rústica, ou seja, na idade da pedra polida, onde essa pedra ela era mais bem feita, né, mais resistente para a caça ser mais fácil, cortar a carne de forma mais fácil, né? Então bem mais utilizado, sempre foi utilizado pelo homem. Um desses exemplos que a gente utiliza muito, na página 132, está o mármore, né? O mármore mais valorizado do mundo está aqui, ó, na região da Toscana. Mármore Carrara, é muito famoso. Foi um desses mármores da região na Itália, que foi feita a imagem, uma das imagens mais famosas da Itália, que é a do Davi, né? Davi de Michelangelo. O Davi do escultor Michelangelo. É uma obra de valor inestimável, ou seja, não tem valor, uma obra caríssima, não tem um valor preciso, porque é uma obra histórica, uma obra artística, uma obra humanitária, né? A humanidade toda admira essa obra do Davi, essa obra do Michelangelo, que é o Davi lá da Bíblia, né? Então, é um desses exemplos dessas rochas que a gente utiliza, tá? Então, agora fica para vocês aí responderem essa atividade da página 133 até a página 136. Aqui na atividade também tem uma questão que está perguntando. Você acha que se deve criar o antropoceno? Você acha que se não existisse, vamos imaginar, não existisse ninguém de nós na Terra, nenhum homem na Terra.
e voltássemos lá à era, vamos dizer, a era glacial, era até antes da pré-história, né? E não tivesse ninguém habitando nesse planeta. Você acha que o ser humano deveria fazer de novo essa mesma exploração, essa destruição da natureza, essa destruição da floresta, esse surgimento do homem, essa transformação? Dê sua opinião aqui na primeira da letra B, tá? Tá, tudo de bom.